assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. O planeta Krypton está prestes a explodir. É isso mesmo. Tá tudo condenado por causa de uns erros científicos lá e ninguém acredita no aviso do principal cientista de lá, o tal do Jor-El. Só que ele é esperto. Antes que tudo vá pelos ares, ele coloca seu filho bebê, Kal-El, numa nave e manda o garoto direto para a Terra, bem longe da destruição. Essa nave atravessa o espaço e aterrissa no interior dos Estados Unidos, mais especificamente em Smallville, uma cidadezinha de fazenda. Quem encontra o bebê é um casal super gente boa, os Kent. Eles cuidam do garoto como se fosse filho deles e dão o nome de Clark. O moleque cresce forte, diferente, com poderes que ninguém ali tem. Corre mais rápido que um trem. Levanta trator como se fosse de papel e enxerga coisas através das paredes. Mas aí vem aquele momento da vida que muda tudo. O pai adotivo do Clark morre e ele sente que precisa descobrir quem ele realmente é. Então ele viaja até o Ártico e encontra um cristal que o leva a construir a tal da Fortaleza da Solidão. Lá, ele se conecta com o espírito do pai verdadeiro e passa anos aprendendo tudo sobre Krypton, seus poderes e como ser um herói. Quando volta, já é adulto e decide morar em Metrópolis, uma cidade grande, cheia de gente e problemas. Aí ele começa a viver uma vida dupla. De dia, é o tímido e atrapalhado repórter Clark Kent, que trabalha no jornal Planeta Diário e tenta esconder seus poderes. Mas quando o bicho pega, ele vira o Superman. Capa vermelha, cueca por cima da calça. Pois é, naquela época era moda de herói. E sai voando para salvar geral. Lá no jornal ele conhece a Lois Lane, uma repórter corajosa que está sempre em perigo. E lógico que ela acaba se apaixonando pelo Superman, sem saber que ele é o Clark. Os dois têm uma química legal, mas ela nem sonha que o carinha desajeitado que trabalha com ela é o mesmo que a salva das enrascadas. Agora entra em cena o vilão da história, Lex Luthor. Esse cara é o típico gênio do mal. Tem um plano maluco de explodir parte da Califórnia com mísseis nucleares para valorizar umas terras que ele comprou no deserto. Ele quer ficar rico destruindo a costa oeste do EUA. E adivinha só quem pode parar isso tudo? Claro, o Superman. Só que Lex é esperto. Ele descobre que a única coisa que pode enfraquecer o Superman é a tal da Kryptonita, uma pedra verde do planeta natal do herói. Ele usa isso para prender o Superman e deixá-lo fora de combate enquanto os mísseis são lançados. É um momento tenso, parece que tudo vai dar errado, mas aí entra a força do herói. Mesmo enfraquecido, Superman consegue se livrar da armadilha, sai voando como um raio e vai tentar parar os mísseis. Ele consegue impedir um deles, mas o outro acerta a costa. O estrago é enorme. Lois Lane fica presa numa fenda que se abre no chão e morre. Ela morre mesmo. Só que o Superman devastado voa tão rápido ao redor da Terra que inverte a rotação do planeta e volta no tempo. Isso mesmo, ele dá uma de máquina do tempo com a força do voo. Volta para o momento antes da morte dela e salva sua amada. Tudo começa bem longe da Terra, num planeta chamado Krypton. Lá, a coisa tá feia. O planeta tá instável, prestes a explodir, mas ninguém parece querer acreditar nisso, exceto o cientista Jor-El, que já avisou o Conselho Kryptoniano. Só que os caras do Conselho não tão nem aí. Eles acham que Jor-El tá exagerando, fazendo drama. Então não deixam ele evacuar o planeta, nem sair de lá com a família. Mas Jor-El não desiste fácil. Como ele sabe que o pior vai acontecer, toma uma decisão rápida e corajosa. Pega seu único filho, um bebê chamado Kal-El, coloca numa nave e manda direto para a Terra. Ele escolheu a Terra porque é um planeta com um sol amarelo, diferente do sol vermelho de Krypton. E isso vai dar ao menino poderes incríveis. A ideia do Jor-El é simples. Se não pode salvar todo mundo, que pelo menos seu filho tenha a chance de viver e fazer algo de bom num outro lugar. Enquanto Krypton explode num espetáculo de destruição, a nave com o pequeno Kal-El atravessa o espaço e chega ao nosso planeta. A nave cai no meio de uma fazenda perto da cidadezinha de Smallville, nos Estados Unidos. E é lá que um casal de fazendeiros super bondosos, Jonathan e Martha Kent, encontra o bebê. Eles veem que ele é especial desde o começo, mas mesmo assim decidem criá-lo como se fosse seu filho de verdade.
Dão o nome de Clark Kent e prometem cuidar dele com todo amor. A infância de Clark é marcada por uma mistura de descoberta e confusão. Ele percebe que é diferente. Enquanto os outros garotos estão se machucando jogando futebol, ele está correndo mais rápido que o som. Enquanto os amigos precisam de escada para pegar coisas altas, ele está enxergando através das paredes, levantando caminhões com uma mão só. Mas por ordem do pai adotivo, ele aprende a esconder seus poderes. Jonathan sempre diz que ele tem um propósito maior, que ainda vai entender com o tempo. Clark vai crescendo com isso na cabeça, sem saber exatamente o que ele veio fazer na Terra, mas sentindo que não é só um fazendeiro qualquer. Um dia, já adolescente, Clark escuta um chamado misterioso vindo do celeiro. É como se algo dentro da nave que trouxe ele para cá tivesse despertado. Ele encontra um cristal verde, pega o objeto e, numa cena simbólica, se despede da mãe adotiva. Ele sabe que chegou a hora de seguir um novo caminho. Aí ele vai para o Ártico, levado pelo próprio cristal. E lá o cristal se transforma num tipo de construção gigante, que depois a gente conhece como a Fortaleza da Solidão. Um lugar isolado, bonito e cheio de tecnologia kryptoniana. Dentro dessa fortaleza, Clark é guiado pela imagem e pela voz do pai verdadeiro, Jor-El. E aí começa uma fase de aprendizado. Ele passa anos ali, sim, anos, escutando tudo que o pai tem para ensinar. Sobre Krypton, sobre os humanos, sobre o bem, o mal e o poder de escolha. O Jor-El não quer que o filho só vire um super-herói. Ele quer que Kal-El seja um símbolo de esperança, de justiça. Alguém que vai inspirar os humanos a serem melhores. Quando Clark finalmente sai da fortaleza, já adulto, ele não é mais só um garoto perdido. Ele sabe quem é, de onde veio e o que veio fazer. Ele agora é o Superman. Pronto, é aí que começa uma nova fase. Clark vai para Metrópolis, uma cidade enorme, agitada, cheia de problemas, perfeita para alguém como ele se esconder e ajudar ao mesmo tempo. E como é que ele se esconde? Fingindo ser o mais atrapalhado possível. Sério, ele se disfarça de repórter tímido, usa óculos, fala baixo e anda todo desengonçado. Trabalha no jornal Planeta Diário e conhece logo de cara a repórter mais corajosa do pedaço, Lois Lane. Ela é o total oposto dele. Fala o que pensa, enfrenta qualquer perigo e tá sempre atrás da próxima notícia bomba. E claro que o Clark se apaixona por ela rapidinho. Só que ela nem nota ele. O que chama mesmo a atenção da Lois é aquele misterioso homem voador que aparece salvando gente por aí, usando uma roupa azul, capa vermelha e o famoso S no peito. E ela nem imagina que é o mesmo cara do escritório. Agora que o Clark Kent virou o Superman e já está instalado em Metrópolis, a história começa a esquentar de verdade. Ele se divide entre duas vidas completamente diferentes. De dia é o repórter desajeitado, meio bobão, que ninguém leva muito a sério. Mas quando pinta um perigo, ele desaparece rapidinho, se transforma no Superman e surge voando, salvando o dia. A primeira grande aparição pública dele acontece durante um desastre. Um helicóptero no topo do prédio do jornal Planeta Diário perde o controle e fica pendurado com a Lois dentro. A galera embaixo já tá achando que vai ser tragédia. Só que aí, do nada, o Superman aparece voando com aquela pose toda confiante, segura o helicóptero com uma mão e a Lois com a outra, no maior estilo cheguei pra salvar o mundo. Pronto. Aquilo ali vira um espetáculo. Todo mundo começa a perguntar quem é aquele cara, de onde veio, como é que ele voa e por que tá ajudando todo mundo. Depois disso, ele salva um avião prestes a cair, pega ladrão no flagra, impede um assalto a banco, resgata um gato de uma árvore. Sério. O cara vira sensação nacional, ele tá em todas. E a imprensa, claro, fica maluca com o herói. E quem mais quer saber dele? Lois Lane, lógico. Ela é a primeira a conseguir uma entrevista com o Superman. E durante essa conversa, já rola aquele clima. Ela até pergunta, você tem namorada? Ele dá aquele sorriso. Ela fica toda encantada. Aí ele a leva para dar um voo pela cidade num momento bem mágico. Ela praticamente se apaixona, mas ainda sem desconfiar que ele e o Clark são a mesma pessoa. Enquanto tudo isso acontece, a gente conhece melhor o vilão da história, Lex Luthor. Esse cara é maluco, mas muito inteligente. Ele mora escondido num esconderijo subterrâneo chique, cheio de tecnologia e decorações excêntricas, junto com dois ajudantes meio atrapalhados, a assistente Miss Tashmaker e o bobão Otis.
O plano dele é doido, mas genial. Ele quer explodir a falha de San Andreas, aquela linha que separa a Califórnia do resto dos EUA. Se ele conseguir isso, a costa oeste dos Estados Unidos vai afundar no oceano, e as terras do interior, que ele comprou antes por centavos, vão virar o novo litoral. Resultado? Ele fica bilionário. Mas para isso funcionar, ele precisa se livrar do Superman, porque já sacou que o herói vai atrapalhar tudo. Aí entra a Kryptonita, uma pedra verde, vinda do planeta Krypton, que enfraquece o Superman. Lex descobre isso graças aos dados que vieram junto com a nave do herói. Ele coloca a Kryptonita num colar e arma uma armadilha. Manda um falso aviso de bomba para chamar o Superman até o esconderijo dele. O planeta Krypton está prestes a explodir. É isso mesmo. Tá tudo condenado por causa de uns erros científicos lá e ninguém acredita no aviso do principal cientista de lá, o tal do Jor-El. Só que ele é esperto. Antes que tudo vá pelos ares, ele coloca seu filho bebê, Kal-El, numa nave e manda o garoto direto para a Terra, bem longe da destruição. Essa nave atravessa o espaço e aterrissa no interior dos Estados Unidos, mais especificamente em Smallville, uma cidadezinha de fazenda. Quem encontra o bebê é um casal super gente boa, os Kent. Eles cuidam do garoto como se fosse filho deles e dão o nome de Clark. O moleque cresce forte, diferente, com poderes que ninguém ali tem. Corre mais rápido que um trem. Levanta trator como se fosse de papel e enxerga coisas através das paredes. Mas aí vem aquele momento da vida que muda tudo. O pai adotivo do Clark morre e ele sente que precisa descobrir quem ele realmente é. Então ele viaja até o Ártico e encontra um cristal que o leva a construir a tal da Fortaleza da Solidão. Lá, ele se conecta com o espírito do pai verdadeiro e passa anos aprendendo tudo sobre Krypton, seus poderes e como ser um herói. Quando volta, já é adulto e decide morar em Metrópolis, uma cidade grande, cheia de gente e problemas. Aí ele começa a viver uma vida dupla. De dia, é o tímido e atrapalhado repórter Clark Kent, que trabalha no jornal Planeta Diário e tenta esconder seus poderes. Mas quando o bicho pega, ele vira o Superman. Capa vermelha, cueca por cima da calça. Pois é, naquela época era moda de herói. E sai voando para salvar geral. Lá no jornal ele conhece a Lois Lane, uma repórter corajosa que está sempre em perigo. E lógico que ela acaba se apaixonando pelo Superman, sem saber que ele é o Clark. Os dois têm uma química legal, mas ela nem sonha que o carinha desajeitado que trabalha com ela é o mesmo que a salva das enrascadas. Agora entra em cena o vilão da história, Lex Luthor. Esse cara é o típico gênio do mal. Tem um plano maluco de explodir parte da Califórnia com mísseis nucleares para valorizar umas terras que ele comprou no deserto. Ele quer ficar rico destruindo a costa oeste dos EUA. E adivinha só quem pode parar isso tudo? Claro, o Superman. Só que Lex é esperto. Ele descobre que a única coisa que pode enfraquecer o Superman é a tal da Kryptonita, uma pedra verde do planeta natal do herói. Ele usa isso para prender o Superman e deixá-lo fora de combate enquanto os mísseis são lançados. É um momento tenso, parece que tudo vai dar errado, mas aí entra a força do herói. Mesmo enfraquecido, Superman consegue se livrar da armadilha, sai voando como um raio e vai tentar parar os mísseis. Ele consegue impedir um deles, mas o outro acerta a costa. O estrago é enorme. Lois Lane fica presa numa fenda que se abre no chão e morre. Ela morre mesmo. Só que o Superman devastado voa tão rápido ao redor da Terra que inverte a rotação do planeta e volta no tempo. Isso mesmo, ele dá uma de máquina do tempo com a força do voo. Volta para o momento antes da morte dela e salva sua amada. Tudo começa bem longe da Terra, num planeta chamado Krypton. Lá, a coisa tá feia. O planeta tá instável, prestes a explodir, mas ninguém parece querer acreditar nisso, exceto o cientista Jor-El, que já avisou o Conselho Kryptoniano. Só que os caras do Conselho não tão nem aí. Eles acham que Jor-El tá exagerando, fazendo drama. Então não deixam ele evacuar o planeta, nem sair de lá com a família. Mas Jor-El não desiste fácil. Como ele sabe que o pior vai acontecer, toma uma decisão rápida e corajosa. Pega seu único filho, um bebê chamado Kal-El, coloca numa nave e manda direto para a Terra. Ele escolheu a Terra porque é um planeta com um sol amarelo, diferente do sol vermelho de Krypton. E isso vai dar ao menino poderes incríveis. A ideia do Jor-El é simples. Se não pode salvar todo mundo, que pelo menos seu filho tenha a chance de viver e fazer algo de bom
num outro lugar. Enquanto Krypton explode num espetáculo de destruição, a nave com o pequeno Kal-El atravessa o espaço e chega ao nosso planeta. A nave cai no meio de uma fazenda perto da cidadezinha de Smallville, nos Estados Unidos. E é lá que um casal de fazendeiros super bondosos, Jonathan e Martha Kent, encontra o bebê. Eles veem que ele é especial desde o começo, mas mesmo assim decidem criá-lo como se fosse seu filho de verdade. Dão o nome de Clark Kent e prometem cuidar dele com todo amor. A infância de Clark é marcada por uma mistura de descoberta e confusão. Ele percebe que é diferente. Enquanto os outros garotos estão se machucando jogando futebol, ele está correndo mais rápido que o som. Enquanto os amigos precisam de escada para pegar coisas altas, ele está enxergando através das paredes, levantando caminhões com uma mão só. Mas por ordem do pai adotivo, ele aprende a esconder seus poderes. Jonathan sempre diz que ele tem um propósito maior, que ainda vai entender com o tempo. Clark vai crescendo com isso na cabeça, sem saber exatamente o que ele veio fazer na Terra, mas sentindo que não é só um fazendeiro qualquer. Um dia, já adolescente, Clark escuta um chamado misterioso vindo do celeiro. É como se algo dentro da nave que trouxe ele para cá tivesse despertado. Ele encontra um cristal verde, pega o objeto e, numa cena simbólica, se despede da mãe adotiva. Ele sabe que chegou a hora de seguir um novo caminho. Aí ele vai para o Ártico, levado pelo próprio cristal. E lá o cristal se transforma num tipo de construção gigante, que depois a gente conhece como a Fortaleza da Solidão. Um lugar isolado, bonito e cheio de tecnologia kryptoniana. Dentro dessa fortaleza, Clark é guiado pela imagem e pela voz do pai verdadeiro, Jor-El. E aí começa uma fase de aprendizado. Ele passa anos ali, sim, anos, escutando tudo que o pai tem para ensinar. Sobre Krypton, sobre os humanos, sobre o bem, o mal e o poder de escolha. O Jor-El não quer que o filho só vire um super-herói. Ele quer que Kal-El seja um símbolo de esperança, de justiça. Alguém que vai inspirar os humanos a serem melhores. Quando Clark finalmente sai da fortaleza, já adulto, ele não é mais só um garoto perdido. Ele sabe quem é, de onde veio e o que veio fazer. Ele agora é o Superman. Pronto, é aí que começa uma nova fase. Clark vai para Metrópolis, uma cidade enorme, agitada, cheia de problemas, perfeita para alguém como ele se esconder e ajudar ao mesmo tempo. E como é que ele se esconde? Fingindo ser o mais atrapalhado possível. Sério, ele se disfarça de repórter tímido, usa óculos, fala baixo e anda todo desengonçado. Trabalha no jornal Planeta Diário e conhece logo de cara a repórter mais corajosa do pedaço, Lois Lane. Ela é o total oposto dele. Fala o que pensa, enfrenta qualquer perigo e está sempre atrás da próxima notícia bomba. E claro que o Clark se apaixona por ela rapidinho. Só que ela nem nota ele. O que chama mesmo a atenção da Lois é aquele misterioso homem voador que aparece salvando gente por aí, usando uma roupa azul, capa vermelha e o famoso S no peito. E ela nem imagina que é o mesmo cara do escritório. Agora que o Clark Kent virou o Superman e já está instalado em Metrópolis, a história começa a esquentar de verdade. Ele se divide entre duas vidas completamente diferentes. De dia é o repórter desajeitado, meio bobão, que ninguém leva muito a sério. Mas quando pinta um perigo, ele desaparece rapidinho, se transforma no Superman e surge voando, salvando o dia. A primeira grande aparição pública dele acontece durante um desastre. Um helicóptero no topo do prédio do jornal Planeta Diário perde o controle e fica pendurado com a Lois dentro. A galera embaixo já tá achando que vai ser tragédia. Só que aí, do nada, o Superman aparece voando com aquela pose toda confiante, segura o helicóptero com uma mão e a Lois com a outra, no maior estilo cheguei pra salvar o mundo. Pronto. Aquilo ali vira um espetáculo. Todo mundo começa a perguntar quem é aquele cara, de onde veio, como é que ele voa e por que tá ajudando todo mundo. Depois disso, ele salva um avião prestes a cair, pega ladrão no flagra, impede um assalto a banco, resgata um gato de uma árvore. Sério. O cara vira sensação nacional, ele tá em todas. E a imprensa, claro, fica maluca com o herói. E quem mais quer saber dele? Lois Lane, lógico, ela é a primeira a conseguir uma entrevista com o Superman. E durante essa conversa, já rola aquele clima. Ela até pergunta, você tem namorada? Ele dá aquele sorriso. Ela fica toda encantada.
Aí ele a leva para dar um voo pela cidade num momento bem mágico. Ela praticamente se apaixona, mas ainda sem desconfiar que ele e o Clark são a mesma pessoa. Enquanto tudo isso acontece, a gente conhece melhor o vilão da história, Lex Luthor. Esse cara é maluco, mas muito inteligente. Ele mora escondido num esconderijo subterrâneo chique, cheio de tecnologia e decorações excêntricas, junto com 2 ajudantes meio atrapalhados, a assistente Miss Tashmaker e o bobão Otis. O plano dele é doido, mas genial. Ele quer explodir a falha de San Andreas, aquela linha que separa a Califórnia do resto do EUA. Se ele conseguir isso, a costa oeste dos Estados Unidos vai afundar no oceano, e as terras do interior, que ele comprou antes por centavos, vão virar o novo litoral. Resultado? Ele fica bilionário. Mas para isso funcionar, ele precisa se livrar do Superman, porque já sacou que o herói vai atrapalhar tudo. Aí entra a Kryptonita, uma pedra verde, vinda do planeta Krypton, que enfraquece o Superman. Lex descobre isso graças aos dados que vieram junto com a nave do herói. Ele coloca a Kryptonita num colar e arma uma armadilha. Manda um falso aviso de bomba para chamar o Superman até o esconderijo dele. O planeta Krypton está prestes a explodir. É isso mesmo. Tá tudo condenado por causa de uns erros científicos lá e ninguém acredita no aviso do principal cientista de lá, o tal do Jor-El. Só que ele é esperto. Antes que tudo vá pelos ares, ele coloca seu filho bebê, Kal-El, numa nave e manda o garoto direto para a Terra, bem longe da destruição. Essa nave atravessa o espaço e aterrissa no interior dos Estados Unidos, mais especificamente em Smallville, uma cidadezinha de fazenda. Quem encontra o bebê é um casal super gente boa, os Kent. Eles cuidam do garoto como se fosse filho deles e dão o nome de Clark. O moleque cresce forte, diferente, com poderes que ninguém ali tem. Corre mais rápido que um trem. Levanta trator como se fosse de papel e enxerga coisas através das paredes. Mas aí vem aquele momento da vida que muda tudo. O pai adotivo do Clark morre e ele sente que precisa descobrir quem ele realmente é. Então ele viaja até o Ártico e encontra um cristal que o leva a construir a tal da Fortaleza da Solidão. Lá, ele se conecta com o espírito do pai verdadeiro e passa anos aprendendo tudo sobre Krypton, seus poderes e como ser um herói. Quando volta, já é adulto e decide morar em Metrópolis, uma cidade grande, cheia de gente e problemas. Aí ele começa a viver uma vida dupla. De dia, é o tímido e atrapalhado repórter Clark Kent, que trabalha no jornal Planeta Diário e tenta esconder seus poderes. Mas quando o bicho pega, ele vira o Superman. Capa vermelha, cueca por cima da calça. Pois é, naquela época era moda de herói. E sai voando para salvar geral. Lá no jornal ele conhece a Lois Lane, uma repórter corajosa que está sempre em perigo. E lógico que ela acaba se apaixonando pelo Superman, sem saber que ele é o Clark. Os dois têm uma química legal, mas ela nem sonha que o carinha desajeitado que trabalha com ela é o mesmo que a salva das enrascadas. Agora entra em cena o vilão da história, Lex Luthor. Esse cara é o típico gênio do mal. Tem um plano maluco de explodir parte da Califórnia com mísseis nucleares para valorizar umas terras que ele comprou no deserto. Ele quer ficar rico destruindo a costa oeste do EUA. E adivinha só quem pode parar isso tudo? Claro, o Superman. Só que Lex é esperto. Ele descobre que a única coisa que pode enfraquecer o Superman é a tal da Kryptonita, uma pedra verde do planeta natal do herói. Ele usa isso para prender o Superman e deixá-lo fora de combate enquanto os mísseis são lançados. É um momento tenso, parece que tudo vai dar errado, mas aí entra a força do herói. Mesmo enfraquecido, Superman consegue se livrar da armadilha, sai voando como um raio e vai tentar parar os mísseis. Ele consegue impedir um deles, mas o outro acerta a costa. O estrago é enorme. Lois Lane fica presa numa fenda que se abre no chão e morre. Ela morre mesmo. Só que o Superman devastado voa tão rápido ao redor da Terra que inverte a rotação do planeta e volta no tempo. Isso mesmo, ele dá uma de máquina do tempo com a força do voo. Volta para o momento antes da morte dela e salva sua amada. Tudo começa bem longe da Terra, num planeta chamado Krypton. Lá, a coisa tá feia. O planeta tá instável, prestes a explodir, mas ninguém parece querer acreditar nisso, exceto o cientista Jor-El, que já avisou o Conselho Kryptoniano. Só que os caras do Conselho não tão nem aí. Eles acham que Jor-El tá exagerando, fazendo drama. Então não deixam ele evacuar o planeta,
nem sair de lá com a família. Mas Jor-El não desiste fácil. Como ele sabe que o pior vai acontecer, toma uma decisão rápida e corajosa. Pega seu único filho, um bebê chamado Kal-El, coloca numa nave e manda direto para a Terra. Ele escolheu a Terra porque é um planeta com um sol amarelo, diferente do sol vermelho de Krypton, e isso vai dar ao menino poderes incríveis. A ideia do Jor-El é simples. Se não pode salvar todo mundo, que pelo menos seu filho tenha a chance de viver e fazer algo de bom num outro lugar. Enquanto Krypton explode num espetáculo de destruição, a nave com o pequeno Kal-El atravessa o espaço e chega ao nosso planeta. A nave cai no meio de uma fazenda perto da cidadezinha de Smallville, nos Estados Unidos. E é lá que um casal de fazendeiros super bondosos, Jonathan e Martha Kent, encontra o bebê. Eles veem que ele é especial desde o começo, mas mesmo assim decidem criá-lo como se fosse seu filho de verdade. Dão o nome de Clark Kent e prometem cuidar dele com todo amor. A infância de Clark é marcada por uma mistura de descoberta e confusão. Ele percebe que é diferente. Enquanto os outros garotos estão se machucando jogando futebol, ele está correndo mais rápido que o som. Enquanto os amigos precisam de escada para pegar coisas altas, ele está enxergando através das paredes, levantando caminhões com uma mão só. Mas por ordem do pai adotivo, ele aprende a esconder seus poderes. Jonathan sempre diz que ele tem um propósito maior, que ainda vai entender com o tempo. Clark vai crescendo com isso na cabeça, sem saber exatamente o que ele veio fazer na Terra, mas sentindo que não é só um fazendeiro qualquer. Um dia, já adolescente, Clark escuta um chamado misterioso vindo do celeiro. É como se algo dentro da nave que trouxe ele para cá tivesse despertado. Ele encontra um cristal verde, pega o objeto e, numa cena simbólica, se despede da mãe adotiva. Ele sabe que chegou a hora de seguir um novo caminho. Aí ele vai para o Ártico, levado pelo próprio cristal. E lá o cristal se transforma num tipo de construção gigante, que depois a gente conhece como a Fortaleza da Solidão. Um lugar isolado, bonito e cheio de tecnologia kryptoniana. Dentro dessa fortaleza, Clark é guiado pela imagem e pela voz do pai verdadeiro, Jor-El. E aí começa uma fase de aprendizado. Ele passa anos ali, sim, anos, escutando tudo que o pai tem para ensinar. Sobre Krypton, sobre os humanos, sobre o bem, o mal e o poder de escolha. O Jor-El não quer que o filho só vire um super-herói. Ele quer que Kal-El seja um símbolo de esperança, de justiça. Alguém que vai inspirar os humanos a serem melhores. Quando Clark finalmente sai da fortaleza, já adulto, ele não é mais só um garoto perdido. Ele sabe quem é, de onde veio e o que veio fazer. Ele agora é o Superman. Pronto, é aí que começa uma nova fase. Clark vai para Metrópolis, uma cidade enorme, agitada, cheia de problemas, perfeita para alguém como ele se esconder e ajudar ao mesmo tempo. E como é que ele se esconde? Fingindo ser o mais atrapalhado possível. Sério, ele se disfarça de repórter tímido, usa óculos, fala baixo e anda todo desengonçado. Trabalha no jornal Planeta Diário e conhece logo de cara a repórter mais corajosa do pedaço, Lois Lane. Ela é o total oposto dele. Fala o que pensa, enfrenta qualquer perigo e tá sempre atrás da próxima notícia bomba. E claro que o Clark se apaixona por ela rapidinho. Só que ela nem nota ele. O que chama mesmo a atenção da Lois é aquele misterioso homem voador que aparece salvando gente por aí, usando uma roupa azul, capa vermelha e o famoso S no peito. E ela nem imagina que é o mesmo cara do escritório. Agora que o Clark Kent virou o Superman e já está instalado em Metrópolis, a história começa a esquentar de verdade. Ele se divide entre duas vidas completamente diferentes. De dia é o repórter desajeitado, meio bobão, que ninguém leva muito a sério. Mas quando pinta um perigo, ele desaparece rapidinho, se transforma no Superman e surge voando, salvando o dia. A primeira grande aparição pública dele acontece durante um desastre. Um helicóptero no topo do prédio do jornal Planeta Diário perde o controle e fica pendurado com a Lois dentro. A galera embaixo já tá achando que vai ser tragédia. Só que aí, do nada, o Superman aparece voando com aquela pose toda confiante, segura o helicóptero com uma mão e a Lois com a outra, no maior estilo cheguei pra salvar o mundo. Pronto. Aquilo ali vira um espetáculo. Todo mundo começa a perguntar quem é aquele cara, de onde veio, como é que ele voa e por que tá ajudando todo mundo.
Depois disso, ele salva um avião prestes a cair, pega ladrão no flagra, impede um assalto a banco, resgata um gato de uma árvore. Sério, o cara vira sensação nacional, ele tá em todas. E a imprensa, claro, fica maluca com o herói. E quem mais quer saber dele? Lois Lane, lógico, ela é a primeira a conseguir uma entrevista com o Superman. E durante essa conversa, já rola aquele clima. Ela até pergunta, "Você tem namorada?" Ele dá aquele sorriso. Ela fica toda encantada. Aí ele a leva para dar um voo pela cidade num momento bem mágico. Ela praticamente se apaixona, mas ainda sem desconfiar que ele e o Clark são a mesma pessoa. Enquanto tudo isso acontece, a gente conhece melhor o vilão da história, Lex Luthor. Esse cara é maluco, mas muito inteligente. Ele mora escondido num esconderijo subterrâneo chique, cheio de tecnologia e decorações excêntricas, junto com 2 ajudantes meio atrapalhados, a assistente Miss Teschmacher e o bobão Otis. O plano dele é doido, mas genial. Ele quer explodir a falha de San Andreas, aquela linha que separa a Califórnia do resto do ZEUA. Se ele conseguir isso, a costa oeste dos Estados Unidos vai afundar no oceano, e as terras do interior, que ele comprou antes por centavos, vão virar o novo litoral. Resultado? Ele fica bilionário. Mas para isso funcionar, ele precisa se livrar do Superman, porque já sacou que o herói vai atrapalhar tudo. Aí entra a Kryptonita, uma pedra verde, vinda do planeta Krypton, que enfraquece o Superman. Lex descobre isso graças aos dados que vieram junto com a nave do herói. Ele coloca a Kryptonita num colar e arma uma armadilha. Manda um falso aviso de bomba para chamar o Superman até o esconderijo dele. O planeta Krypton está prestes a explodir. É isso mesmo. Tá tudo condenado por causa de uns erros científicos lá e ninguém acredita no aviso do principal cientista de lá, o tal do Jor-El. Só que ele é esperto. Antes que tudo vá pelos ares, ele coloca seu filho bebê, Kal-El, numa nave e manda o garoto direto para a Terra, bem longe da destruição. Essa nave atravessa o espaço e aterrissa no interior dos Estados Unidos, mais especificamente em Smallville, uma cidadezinha de fazenda. Quem encontra o bebê é um casal super gente boa, os Kent. Eles cuidam do garoto como se fosse filho deles e dão o nome de Clark. O moleque cresce forte, diferente, com poderes que ninguém ali tem. Corre mais rápido que um trem. Levanta trator como se fosse de papel e enxerga coisas através das paredes. Mas aí vem aquele momento da vida que muda tudo. O pai adotivo do Clark morre e ele sente que precisa descobrir quem ele realmente é. Então ele viaja até o Ártico e encontra um cristal que o leva a construir a tal da Fortaleza da Solidão. Lá, ele se conecta com o espírito do pai verdadeiro e passa anos aprendendo tudo sobre Krypton, seus poderes e como ser um herói. Quando volta, já é adulto e decide morar em Metrópolis, uma cidade grande, cheia de gente e problemas. Aí ele começa a viver uma vida dupla. De dia, é o tímido e atrapalhado repórter Clark Kent, que trabalha no jornal Planeta Diário e tenta esconder seus poderes. Mas quando o bicho pega, ele vira o Superman. Capa vermelha, cueca por cima da calça. Pois é, naquela época era moda de herói. E sai voando para salvar geral. Lá no jornal ele conhece a Lois Lane, uma repórter corajosa que tá sempre em perigo. E lógico que ela acaba se apaixonando pelo Superman, sem saber que ele é o Clark. Os dois têm uma química legal, mas ela nem sonha que o carinha desajeitado que trabalha com ela é o mesmo que a salva das enrascadas. Agora entra em cena o vilão da história, Lex Luthor. Esse cara é o típico gênio do mal. Tem um plano maluco de explodir parte da Califórnia com mísseis nucleares para valorizar umas terras que ele comprou no deserto. Ele quer ficar rico destruindo a costa oeste do ZEUA. E adivinha só quem pode parar isso tudo? Claro, o Superman. Só que Lex é esperto. Ele descobre que a única coisa que pode enfraquecer o Superman é a tal da Kryptonita, uma pedra verde do planeta natal do herói. Ele usa isso para prender o Superman e deixá-lo fora de combate enquanto os mísseis são lançados. É um momento tenso, parece que tudo vai dar errado, mas aí entra a força do herói. Mesmo enfraquecido, Superman consegue se livrar da armadilha, sai voando como um raio e vai tentar parar os mísseis. Ele consegue impedir um deles, mas o outro acerta a costa. O estrago é enorme. Lois Lane fica presa numa fenda que se abre no chão e morre. Ela morre mesmo.
Só que o Superman devastado voa tão rápido ao redor da Terra que inverte a rotação do planeta e volta no tempo. Isso mesmo, ele dá uma de máquina do tempo com a força do voo. Volta para o momento antes da morte dela e salva sua amada. Tudo começa bem longe da Terra, num planeta chamado Krypton. Lá, a coisa tá feia. O planeta tá instável, prestes a explodir, mas ninguém parece querer acreditar nisso, exceto o cientista Jor-El, que já avisou o Conselho Kryptoniano. Só que os caras do Conselho não tão nem aí. Eles acham que Jor-El tá exagerando, fazendo drama. Então não deixam ele evacuar o planeta, nem sair de lá com a família. Mas Jor-El não desiste fácil. Como ele sabe que o pior vai acontecer, toma uma decisão rápida e corajosa. Pega seu único filho, um bebê chamado Kal-El, coloca numa nave e manda direto para a Terra. Ele escolheu a Terra porque é um planeta com um sol amarelo, diferente do sol vermelho de Krypton. E isso vai dar ao menino poderes incríveis. A ideia do Jor-El é simples. Se não pode salvar todo mundo, que pelo menos seu filho tenha a chance de viver e fazer algo de bom num outro lugar. Enquanto Krypton explode num espetáculo de destruição, a nave com o pequeno Kal-El atravessa o espaço e chega ao nosso planeta. A nave cai no meio de uma fazenda perto da cidadezinha de Smallville, nos Estados Unidos. E é lá que um casal de fazendeiros super bondosos, Jonathan e Martha Kent, encontra o bebê. Eles veem que ele é especial desde o começo, mas mesmo assim decidem criá-lo como se fosse seu filho de verdade. Dão o nome de Clark Kent e prometem cuidar dele com todo o amor. A infância de Clark é marcada por uma mistura de descoberta e confusão. Ele percebe que é diferente. Enquanto os outros garotos estão se machucando jogando futebol, ele está correndo mais rápido que o som. Enquanto os amigos precisam de escada para pegar coisas altas, ele está enxergando através das paredes, levantando caminhões com uma mão só. Mas por ordem do pai adotivo, ele aprende a esconder seus poderes. Jonathan sempre diz que ele tem um propósito maior, que ainda vai entender com o tempo. Clark vai crescendo com isso na cabeça, sem saber exatamente o que ele veio fazer na Terra, mas sentindo que não é só um fazendeiro qualquer. Um dia, já adolescente, Clark escuta um chamado misterioso vindo do celeiro. É como se algo dentro da nave que trouxe ele para cá tivesse despertado. Ele encontra um cristal verde, pega o objeto e, numa cena simbólica, se despede da mãe adotiva. Ele sabe que chegou a hora de seguir um novo caminho. Aí ele vai para o Ártico, levado pelo próprio cristal. E lá o cristal se transforma num tipo de construção gigante, que depois a gente conhece como a Fortaleza da Solidão. Um lugar isolado, bonito e cheio de tecnologia kryptoniana. Dentro dessa fortaleza, Clark é guiado pela imagem e pela voz do pai verdadeiro, Jor-El. E aí começa uma fase de aprendizado. Ele passa anos ali, sim, anos, escutando tudo que o pai tem para ensinar. Sobre Krypton, sobre os humanos, sobre o bem, o mal e o poder de escolha. O Jor-El não quer que o filho só vire um super-herói. Ele quer que Kal-El seja um símbolo de esperança, de justiça. Alguém que vai inspirar os humanos a serem melhores. Quando Clark finalmente sai da fortaleza, já adulto, ele não é mais só um garoto perdido. Ele sabe quem é, de onde veio e o que veio fazer. Ele agora é o Superman. Pronto, é aí que começa uma nova fase. Clark vai para Metrópolis, uma cidade enorme, agitada, cheia de problemas, perfeita para alguém como ele se esconder e ajudar ao mesmo tempo. E como é que ele se esconde? Fingindo ser o mais atrapalhado possível. Sério, ele se disfarça de repórter tímido, usa óculos, fala baixo e anda todo desengonçado. Trabalha no jornal Planeta Diário e conhece logo de cara a repórter mais corajosa do pedaço, Lois Lane. Ela é o total oposto dele. Fala o que pensa, enfrenta qualquer perigo e tá sempre atrás da próxima notícia bomba. E claro que o Clark se apaixona por ela rapidinho. Só que ela nem nota ele. O que chama mesmo a atenção da Lois é aquele misterioso homem voador que aparece salvando gente por aí, usando uma roupa azul, capa vermelha e o famoso S no peito. E ela nem imagina que é o mesmo cara do escritório. Agora que o Clark Kent virou o Superman e já está instalado em Metrópolis, a história começa a esquentar de verdade. Ele se divide entre duas vidas completamente diferentes. De dia é o repórter desajeitado, meio bobão, que ninguém leva muito a sério. Mas quando pinta um perigo, ele desaparece rapidinho,
se transforma no Superman e surge voando, salvando o dia. A primeira grande aparição pública dele acontece durante um desastre. Um helicóptero no topo do prédio do jornal Planeta Diário perde o controle e fica pendurado com a Lois dentro. A galera embaixo já tá achando que vai ser tragédia. Só que aí, do nada, o Superman aparece voando com aquela pose toda confiante, segura o helicóptero com uma mão e a Lois com a outra. No maior estilo, cheguei pra salvar o mundo. Pronto. Aquilo ali vira um espetáculo. Todo mundo começa a perguntar quem é aquele cara, de onde veio, como é que ele voa e por que tá ajudando todo mundo. Depois disso, ele salva um avião prestes a cair, pega ladrão no flagra, impede um assalto a banco, resgata um gato de uma árvore. Sério, o cara vira sensação nacional, ele tá em todas. E a imprensa, claro, fica maluca com o herói. E quem mais quer saber dele? Lois Lane, lógico, ela é a primeira a conseguir uma entrevista com o Superman. E durante essa conversa, já rola aquele clima. Ela até pergunta, você tem namorada? Ele dá aquele sorriso. Ela fica toda encantada. Aí ele a leva para dar um voo pela cidade num momento bem mágico. Ela praticamente se apaixona, mas ainda sem desconfiar que ele e o Clark são a mesma pessoa. Enquanto tudo isso acontece, a gente conhece melhor o vilão da história, Lex Luthor. Esse cara é maluco, mas muito inteligente. Ele mora escondido num esconderijo subterrâneo chique, cheio de tecnologia e decorações excêntricas, junto com 2 ajudantes meio atrapalhados, a assistente Miss Tashmaker e o bobão Otis. O plano dele é doido, mas genial. Ele quer explodir a falha de San Andreas, aquela linha que separa a Califórnia do resto do ZEUA. Se ele conseguir isso, a costa oeste dos Estados Unidos vai afundar no oceano, e as terras do interior, que ele comprou antes por centavos, vão virar o novo litoral. Resultado? Ele fica bilionário. Mas para isso funcionar, ele precisa se livrar do Superman, porque já sacou que o herói vai atrapalhar tudo. Aí entra a Kryptonita, uma pedra verde, vinda do planeta Krypton, que enfraquece o Superman. Lex descobre isso graças aos dados que vieram junto com a nave do herói. Ele coloca a Kryptonita num colar e arma uma armadilha. Manda um falso aviso de bomba para chamar o Superman até o esconderijo dele. O planeta Krypton está prestes a explodir. É isso mesmo. Tá tudo condenado por causa de uns erros científicos lá e ninguém acredita no aviso do principal cientista de lá, o tal do Jor-El. Só que ele é esperto. Antes que tudo vá pelos ares, ele coloca seu filho bebê, Kal-El, numa nave e manda o garoto direto para a Terra, bem longe da destruição. Essa nave atravessa o espaço e aterrissa no interior dos Estados Unidos, mais especificamente em Smallville, uma cidadezinha de fazenda. Quem encontra o bebê é um casal super gente boa, os Kent. Eles cuidam do garoto como se fosse filho deles e dão o nome de Clark. O moleque cresce forte, diferente, com poderes que ninguém ali tem. Corre mais rápido que um trem. Levanta trator como se fosse de papel e enxerga coisas através das paredes. Mas aí vem aquele momento da vida que muda tudo. O pai adotivo do Clark morre e ele sente que precisa descobrir quem ele realmente é. Então ele viaja até o Ártico e encontra um cristal que o leva a construir a tal da Fortaleza da Solidão. Lá, ele se conecta com o espírito do pai verdadeiro e passa anos aprendendo tudo sobre Krypton, seus poderes e como ser um herói. Quando volta, já é adulto e decide morar em Metrópolis, uma cidade grande, cheia de gente e problemas. Aí ele começa a viver uma vida dupla. De dia, é o tímido e atrapalhado repórter Clark Kent, que trabalha no jornal Planeta Diário e tenta esconder seus poderes. Mas quando o bicho pega, ele vira o Superman. Capa vermelha, cueca por cima da calça. Pois é, naquela época era moda de herói. E sai voando para salvar geral. Lá no jornal ele conhece a Lois Lane, uma repórter corajosa que tá sempre em perigo. E lógico que ela acaba se apaixonando pelo Superman, sem saber que ele é o Clark. Os dois têm uma química legal, mas ela nem sonha que o carinha desajeitado que trabalha com ela é o mesmo que a salva das enrascadas. Agora entra em cena o vilão da história, Lex Luthor. Esse cara é o típico gênio do mal. Tem um plano maluco de explodir parte da Califórnia com mísseis nucleares para valorizar umas terras que ele comprou no deserto. Ele quer ficar rico destruindo a costa oeste do ZEUA. E adivinha só quem pode parar isso tudo? Claro, o Superman. Só que Lex é esperto.
ele descobre que a única coisa que pode enfraquecer o Superman é a tal da Kryptonita, uma pedra verde do planeta natal do herói. Ele usa isso para prender o Superman e deixá-lo fora de combate enquanto os mísseis são lançados. É um momento tenso, parece que tudo vai dar errado, mas aí entra a força do herói. Mesmo enfraquecido, o Superman consegue se livrar da armadilha, sai voando como um raio e vai tentar parar os mísseis. Ele consegue impedir um deles, mas o outro acerta a costa. O estrago é enorme. Lois Lane fica presa numa fenda que se abre no chão e morre. Ela morre mesmo. Só que o Superman, devastado, voa tão rápido ao redor da Terra que inverte a rotação do planeta e volta no tempo. Isso mesmo, ele dá uma de máquina do tempo com a força do voo. Volta para o momento antes da morte dela e salva sua amada. Tudo começa bem longe da Terra, num planeta chamado Krypton. Lá, a coisa tá feia. O planeta tá instável, prestes a explodir, mas ninguém parece querer acreditar nisso, exceto o cientista Jor-El, que já avisou o Conselho Kryptoniano. Só que os caras do Conselho não tão nem aí. Eles acham que Jor-El tá exagerando, fazendo drama. Então não deixam ele evacuar o planeta, nem sair de lá com a família. Mas Jor-El não desiste fácil. Como ele sabe que o pior vai acontecer, toma uma decisão rápida e corajosa. Pega seu único filho, um bebê chamado Kal-El, coloca numa nave e manda direto para a Terra. Ele escolheu a Terra porque é um planeta com um sol amarelo, diferente do sol vermelho de Krypton, e isso vai dar ao menino poderes incríveis. A ideia do Jor-El é simples. Se não pode salvar todo mundo, que pelo menos seu filho tenha a chance de viver e fazer algo de bom num outro lugar. Enquanto Krypton explode num espetáculo de destruição, a nave com o pequeno Kal-El atravessa o espaço e chega ao nosso planeta. A nave cai no meio de uma fazenda perto da cidadezinha de Smallville, nos Estados Unidos. E é lá que um casal de fazendeiros super bondosos, Jonathan e Martha Kent, encontra o bebê. Eles veem que ele é especial desde o começo, mas mesmo assim decidem criá-lo como se fosse seu filho de verdade. Dão o nome de Clark Kent e prometem cuidar dele com todo amor. A infância de Clark é marcada por uma mistura de descoberta e confusão. Ele percebe que é diferente. Enquanto os outros garotos estão se machucando jogando futebol, ele está correndo mais rápido que o som. Enquanto os amigos precisam de escada para pegar coisas altas, ele está enxergando através das paredes, levantando caminhões com uma mão só. Mas por ordem do pai adotivo, ele aprende a esconder seus poderes. Jonathan sempre diz que ele tem um propósito maior, que ainda vai entender com o tempo. Clark vai crescendo com isso na cabeça, sem saber exatamente o que ele veio fazer na Terra, mas sentindo que não é só um fazendeiro qualquer. Um dia, já adolescente, Clark escuta um chamado misterioso vindo do celeiro. É como se algo dentro da nave que trouxe ele para cá tivesse despertado. Ele encontra um cristal verde, pega o objeto e, numa cena simbólica, se despede da mãe adotiva. Ele sabe que chegou a hora de seguir um novo caminho. Aí ele vai para o Ártico, levado pelo próprio cristal. E lá o cristal se transforma num tipo de construção gigante, que depois a gente conhece como a Fortaleza da Solidão. Um lugar isolado, bonito e cheio de tecnologia kryptoniana. Dentro dessa fortaleza, Clark é guiado pela imagem e pela voz do pai verdadeiro, Jor-El. E aí começa uma fase de aprendizado. Ele passa anos ali, sim, anos, escutando tudo que o pai tem para ensinar. Sobre Krypton, sobre os humanos, sobre o bem, o mal e o poder de escolha. O Jor-El não quer que o filho só vire um super-herói. Ele quer que Kal-El seja um símbolo de esperança, de justiça. Alguém que vai inspirar os humanos a serem melhores. Quando Clark finalmente sai da fortaleza, já adulto, ele não é mais só um garoto perdido. Ele sabe quem é, de onde veio e o que veio fazer. Ele agora é o Superman. Pronto, é aí que começa uma nova fase. Clark vai para Metrópolis, uma cidade enorme, agitada, cheia de problemas, perfeita para alguém como ele se esconder e ajudar ao mesmo tempo. E como é que ele se esconde? Fingindo ser o mais atrapalhado possível. Sério, ele se disfarça de repórter tímido, usa óculos, fala baixo e anda todo desengonçado. Trabalha no jornal Planeta Diário e conhece logo de cara a repórter mais corajosa do pedaço, Lois Lane. Ela é o total oposto dele. Fala o que pensa, enfrenta qualquer perigo e tá sempre atrás da próxima notícia bomba. E claro que o Clark se apaixona por ela rapidinho. Só que ela nem nota ele.
O que chama mesmo a atenção da Lois é aquele misterioso homem voador que aparece salvando gente por aí, usando uma roupa azul, capa vermelha e o famoso S no peito. E ela nem imagina que é o mesmo cara do escritório. Agora que o Clark Kent virou o Superman e já está instalado em Metrópolis, a história começa a esquentar de verdade. Ele se divide entre duas vidas completamente diferentes. De dia é o repórter desajeitado, meio bobão, que ninguém leva muito a sério. Mas quando pinta um perigo, ele desaparece rapidinho, se transforma no Superman e surge voando, salvando o dia. A primeira grande aparição pública dele acontece durante um desastre. Um helicóptero no topo do prédio do jornal Planeta Diário perde o controle e fica pendurado com a Lois dentro. A galera embaixo já tá achando que vai ser tragédia. Só que aí, do nada, o Superman aparece voando com aquela pose toda confiante, segura o helicóptero com uma mão e a Lois com a outra, no maior estilo cheguei pra salvar o mundo. Pronto. Aquilo ali vira um espetáculo. Todo mundo começa a perguntar quem é aquele cara, de onde veio, como é que ele voa e por que tá ajudando todo mundo. Depois disso, ele salva um avião prestes a cair, pega ladrão no flagra, impede um assalto a banco, resgata um gato de uma árvore. Sério. O cara vira sensação nacional, ele tá em todas. E a imprensa, claro, fica maluca com o herói. E quem mais quer saber dele? Lois Lane, lógico, ela é a primeira a conseguir uma entrevista com o Superman. E durante essa conversa, já rola aquele clima. Ela até pergunta, você tem namorada? Ele dá aquele sorriso. Ela fica toda encantada. Aí ele a leva para dar um voo pela cidade num momento bem mágico. Ela praticamente se apaixona, mas ainda sem desconfiar que ele e o Clark são a mesma pessoa. Enquanto tudo isso acontece, a gente conhece melhor o vilão da história, Lex Luthor. Esse cara é maluco, mas muito inteligente. Ele mora escondido num esconderijo subterrâneo chique, cheio de tecnologia e decorações excêntricas, junto com dois ajudantes meio atrapalhados, a assistente Miss Teschmacher e o bobão Otis. O plano dele é doido, mas genial. Ele quer explodir a falha de San Andreas, aquela linha que separa a Califórnia do resto do EUA. Se ele conseguir isso, a costa oeste dos Estados Unidos vai afundar no oceano, e as terras do interior, que ele comprou antes por centavos, vão virar o novo litoral. Resultado? Ele fica bilionário. Mas para isso funcionar, ele precisa se livrar do Superman, porque já sacou que o herói vai atrapalhar tudo. Aí entra a Kryptonita, uma pedra verde, vinda do planeta Krypton, que enfraquece o Superman. Lex descobre isso graças aos dados que vieram junto com a nave do herói. Ele coloca a Kryptonita num colar e arma uma armadilha. Manda um falso aviso de bomba para chamar o Superman até o esconderijo dele. O planeta Krypton está prestes a explodir. É isso mesmo. Tá tudo condenado por causa de uns erros científicos lá e ninguém acredita no aviso do principal cientista de lá, o tal do Jor-El. Só que ele é esperto. Antes que tudo vá pelos ares, ele coloca seu filho bebê, Kal-El, numa nave e manda o garoto direto para a Terra, bem longe da destruição. Essa nave atravessa o espaço e aterrissa no interior dos Estados Unidos, mais especificamente em Smallville, uma cidadezinha de fazenda. Quem encontra o bebê é um casal super gente boa, os Kent. Eles cuidam do garoto como se fosse filho deles e dão o nome de Clark. O moleque cresce forte, diferente, com poderes que ninguém ali tem. Corre mais rápido que um trem. Levanta trator como se fosse de papel e enxerga coisas através das paredes. Mas aí vem aquele momento da vida que muda tudo. O pai adotivo do Clark morre e ele sente que precisa descobrir quem ele realmente é. Então ele viaja até o Ártico e encontra um cristal que o leva a construir a tal da Fortaleza da Solidão. Lá, ele se conecta com o espírito do pai verdadeiro e passa anos aprendendo tudo sobre Krypton, seus poderes e como ser um herói. Quando volta, já é adulto e decide morar em Metrópolis, uma cidade grande, cheia de gente e problemas. Aí ele começa a viver uma vida dupla. De dia, é o tímido e atrapalhado repórter Clark Kent, que trabalha no jornal Planeta Diário e tenta esconder seus poderes. Mas quando o bicho pega, ele vira o Superman. Capa vermelha, cueca por cima da calça. Pois é, naquela época era moda de herói. E sai voando para salvar geral. Lá no jornal ele conhece a Lois Lane, uma repórter corajosa que tá sempre em perigo. E lógico que ela acaba se apaixonando pelo Superman, sem saber que ele é o Clark. Os dois têm uma química legal.
Mas ela nem sonha que o carinha desajeitado que trabalha com ela é o mesmo que a salva das enrascadas. Agora entra em cena o vilão da história, Lex Luthor. Esse cara é o típico gênio do mal. Tem um plano maluco de explodir parte da Califórnia com mísseis nucleares para valorizar umas terras que ele comprou no deserto. Ele quer ficar rico destruindo a costa oeste do ZUA. E adivinha só quem pode parar isso tudo? Claro, o Superman. Só que Lex é esperto. Ele descobre que a única coisa que pode enfraquecer o Superman é a tal da Kryptonita, uma pedra verde do planeta natal do herói. Ele usa isso para prender o Superman e deixá-lo fora de combate enquanto os mísseis são lançados. É um momento tenso, parece que tudo vai dar errado, mas aí entra a força do herói. Mesmo enfraquecido, Superman consegue se livrar da armadilha, sai voando como um raio e vai tentar parar os mísseis. Ele consegue impedir um deles, mas o outro acerta a costa. O estrago é enorme. Lois Lane fica presa numa fenda que se abre no chão e morre. Ela morre mesmo. Só que o Superman devastado voa tão rápido ao redor da Terra que inverte a rotação do planeta e volta no tempo. Isso mesmo, ele dá uma de máquina do tempo com a força do voo. Volta para o momento antes da morte dela e salva sua amada. Tudo começa bem longe da Terra, num planeta chamado Krypton. Lá, a coisa tá feia. O planeta tá instável, prestes a explodir, mas ninguém parece querer acreditar nisso, exceto o cientista Jor-El, que já avisou o Conselho Kryptoniano. Só que os caras do Conselho não tão nem aí. Eles acham que Jor-El tá exagerando, fazendo drama. Então não deixam ele evacuar o planeta, nem sair de lá com a família. Mas Jor-El não desiste fácil. Como ele sabe que o pior vai acontecer, toma uma decisão rápida e corajosa. Pega seu único filho, um bebê chamado Kal-El, coloca numa nave e manda direto para a Terra. Ele escolheu a Terra porque é um planeta com um sol amarelo, diferente do sol vermelho de Krypton, e isso vai dar ao menino poderes incríveis. A ideia do Jor-El é simples. Se não pode salvar todo mundo, que pelo menos seu filho tenha a chance de viver e fazer algo de bom num outro lugar. Enquanto Krypton explode num espetáculo de destruição, a nave com o pequeno Kal-El atravessa o espaço e chega ao nosso planeta. A nave cai no meio de uma fazenda perto da cidadezinha de Smallville, nos Estados Unidos. E é lá que um casal de fazendeiros super bondosos, Jonathan e Martha Kent, encontra o bebê. Eles veem que ele é especial desde o começo, mas mesmo assim decidem criá-lo como se fosse seu filho de verdade. Dão o nome de Clark Kent e prometem cuidar dele com todo amor. A infância de Clark é marcada por uma mistura de descoberta e confusão. Ele percebe que é diferente. Enquanto os outros garotos estão se machucando jogando futebol, ele está correndo mais rápido que o som. Enquanto os amigos precisam de escada para pegar coisas altas, ele está enxergando através das paredes, levantando caminhões com uma mão só. Mas por ordem do pai adotivo, ele aprende a esconder seus poderes. Jonathan sempre diz que ele tem um propósito maior, que ainda vai entender com o tempo. Clark vai crescendo com isso na cabeça, sem saber exatamente o que ele veio fazer na Terra, mas sentindo que não é só um fazendeiro qualquer. Um dia, já adolescente, Clark escuta um chamado misterioso vindo do celeiro. É como se algo dentro da nave que trouxe ele para cá tivesse despertado. Ele encontra um cristal verde, pega o objeto e, numa cena simbólica, se despede da mãe adotiva. Ele sabe que chegou a hora de seguir um novo caminho. Aí ele vai para o Ártico, levado pelo próprio cristal. E lá o cristal se transforma num tipo de construção gigante, que depois a gente conhece como a Fortaleza da Solidão. Um lugar isolado, bonito e cheio de tecnologia kryptoniana. Dentro dessa fortaleza, Clark é guiado pela imagem e pela voz do pai verdadeiro, Jor-El. E aí começa uma fase de aprendizado. Ele passa anos ali, sim, anos, escutando tudo que o pai tem para ensinar. Sobre Krypton, sobre os humanos, sobre o bem, o mal e o poder de escolha. O Jor-El não quer que o filho só vire um super-herói. Ele quer que Kal-El seja um símbolo de esperança, de justiça. Alguém que vai inspirar os humanos a serem melhores. Quando Clark finalmente sai da fortaleza, já adulto, ele não é mais só um garoto perdido. Ele sabe quem é, de onde veio e o que veio fazer. Ele agora é o Superman. Pronto, é aí que começa uma nova fase. Clark vai para Metrópolis, uma cidade enorme, agitada, cheia de problemas, perfeita para alguém como ele se esconder e ajudar ao mesmo tempo.
E como é que ele se esconde? Fingindo ser o mais atrapalhado possível. Sério, ele se disfarça de repórter tímido, usa óculos, fala baixo e anda todo desengonçado. Trabalha no jornal Planeta Diário e conhece logo de cara a repórter mais corajosa do pedaço, Lois Lane. Ela é o total oposto dele. Fala o que pensa, enfrenta qualquer perigo e tá sempre atrás da próxima notícia bomba. E claro que o Clark se apaixona por ela rapidinho. Só que ela nem nota ele. O que chama mesmo a atenção da Lois é aquele misterioso homem voador que aparece salvando gente por aí, usando uma roupa azul, capa vermelha e o famoso S no peito. E ela nem imagina que é o mesmo cara do escritório. Agora que o Clark Kent virou o Superman e já está instalado em Metrópolis, a história começa a esquentar de verdade. Ele se divide entre duas vidas completamente diferentes. De dia é o repórter desajeitado, meio bobão, que ninguém leva muito a sério. Mas quando pinta um perigo, ele desaparece rapidinho, se transforma no Superman e surge voando, salvando o dia. A primeira grande aparição pública dele acontece durante um desastre. Um helicóptero no topo do prédio do jornal Planeta Diário perde o controle e fica pendurado com a Lois dentro. A galera embaixo já tá achando que vai ser tragédia. Só que aí, do nada, o Superman aparece voando com aquela pose toda confiante, segura o helicóptero com uma mão e a Lois com a outra, no maior estilo cheguei pra salvar o mundo. Pronto. Aquilo ali vira um espetáculo. Todo mundo começa a perguntar quem é aquele cara, de onde veio, como é que ele voa e por que tá ajudando todo mundo. Depois disso, ele salva um avião prestes a cair, pega ladrão no flagra, impede um assalto a banco, resgata um gato de uma árvore. Sério. O cara vira sensação nacional, ele tá em todas. E a imprensa, claro, fica maluca com o herói. E quem mais quer saber dele? Lois Lane, lógico, ela é a primeira a conseguir uma entrevista com o Superman. E durante essa conversa, já rola aquele clima. Ela até pergunta, você tem namorada? Ele dá aquele sorriso. Ela fica toda encantada. Aí ele a leva para dar um voo pela cidade num momento bem mágico. Ela praticamente se apaixona, mas ainda sem desconfiar que ele e o Clark são a mesma pessoa. Enquanto tudo isso acontece, a gente conhece melhor o vilão da história, Lex Luthor. Esse cara é maluco, mas muito inteligente. Ele mora escondido num esconderijo subterrâneo chique, cheio de tecnologia e decorações excêntricas, junto com dois ajudantes meio atrapalhados, a assistente Miss Tashmaker e o bobão Otis. O plano dele é doido, mas genial. Ele quer explodir a falha de San Andreas, aquela linha que separa a Califórnia do resto dos EUA. Se ele conseguir isso, a costa oeste dos Estados Unidos vai afundar no oceano, e as terras do interior, que ele comprou antes por centavos, vão virar o novo litoral. Resultado? Ele fica bilionário. Mas para isso funcionar, ele precisa se livrar do Superman, porque já sacou que o herói vai atrapalhar tudo. Aí entra a Kryptonita, uma pedra verde, vinda do planeta Krypton, que enfraquece o Superman. Lex descobre isso graças aos dados que vieram junto com a nave do herói. Ele coloca a Kryptonita num colar e arma uma armadilha. Manda um falso aviso de bomba para chamar o Superman até o esconderijo dele. O planeta Krypton está prestes a explodir. É isso mesmo. Tá tudo condenado por causa de uns erros científicos lá e ninguém acredita no aviso do principal cientista de lá, o tal do Jor-El. Só que ele é esperto. Antes que tudo vá pelos ares, ele coloca seu filho bebê, Kal-El, numa nave e manda o garoto direto para a Terra, bem longe da destruição. Essa nave atravessa o espaço e aterrissa no interior dos Estados Unidos, mais especificamente em Smallville, uma cidadezinha de fazenda. Quem encontra o bebê é um casal super gente boa, os Kent. Eles cuidam do garoto como se fosse filho deles e dão o nome de Clark. O moleque cresce forte, diferente, com poderes que ninguém ali tem. Corre mais rápido que um trem, levanta trator como se fosse de papel e enxerga coisas através das paredes. Mas aí vem aquele momento da vida que muda tudo. O pai adotivo do Clark morre e ele sente que precisa descobrir quem ele realmente é. Então ele viaja até o Ártico e encontra um cristal que o leva a construir a tal da Fortaleza da Solidão. Lá, ele se conecta com o espírito do pai verdadeiro e passa anos aprendendo tudo sobre Krypton, seus poderes e como ser um herói. Quando volta, já é adulto e decide morar em Metrópolis, uma cidade grande, cheia de gente e problemas. Aí ele começa a viver uma vida dupla. De dia,
É o tímido e atrapalhado repórter Clark Kent, que trabalha no jornal Planeta Diário e tenta esconder seus poderes. Mas quando o bicho pega, ele vira o Superman. Capa vermelha, cueca por cima da calça. Pois é, naquela época era moda de herói. E sai voando para salvar geral. Lá no jornal ele conhece a Lois Lane, uma repórter corajosa que está sempre em perigo. E lógico que ela acaba se apaixonando pelo Superman, sem saber que ele é o Clark. Os dois têm uma química legal, mas ela nem sonha que o carinha desajeitado que trabalha com ela é o mesmo que a salva das enrascadas. Agora entra em cena o vilão da história, Lex Luthor. Esse cara é o típico gênio do mal. Tem um plano maluco de explodir parte da Califórnia com mísseis nucleares para valorizar umas terras que ele comprou no deserto. Ele quer ficar rico destruindo a costa oeste do EUA. E adivinha só quem pode parar isso tudo? Claro, o Superman. Só que Lex é esperto. Ele descobre que a única coisa que pode enfraquecer o Superman é a tal da Kryptonita, uma pedra verde do planeta natal do herói. Ele usa isso para prender o Superman e deixá-lo fora de combate enquanto os mísseis são lançados. É um momento tenso, parece que tudo vai dar errado, mas aí entra a força do herói. Mesmo enfraquecido, Superman consegue se livrar da armadilha, sai voando como um raio e vai tentar parar os mísseis. Ele consegue impedir um deles, mas o outro acerta a costa. O estrago é enorme. Lois Lane fica presa numa fenda que se abre no chão e morre. Ela morre mesmo. Só que o Superman devastado voa tão rápido ao redor da Terra que inverte a rotação do planeta e volta no tempo. Isso mesmo, ele dá uma de máquina do tempo com a força do voo. Volta para o momento antes da morte dela e salva sua amada. Tudo começa bem longe da Terra, num planeta chamado Krypton. Lá, a coisa tá feia. O planeta tá instável, prestes a explodir, mas ninguém parece querer acreditar nisso, exceto o cientista Jor-El, que já avisou o Conselho Kryptoniano. Só que os caras do Conselho não tão nem aí. Eles acham que Jor-El tá exagerando, fazendo drama. Então não deixam ele evacuar o planeta, nem sair de lá com a família. Mas Jor-El não desiste fácil. Como ele sabe que o pior vai acontecer, toma uma decisão rápida e corajosa. Pega seu único filho, um bebê chamado Kal-El, coloca numa nave e manda direto para a Terra. Ele escolheu a Terra porque é um planeta com um sol amarelo, diferente do sol vermelho de Krypton, e isso vai dar ao menino poderes incríveis. A ideia do Jor-El é simples. Se não pode salvar todo mundo, que pelo menos seu filho tenha a chance de viver e fazer algo de bom num outro lugar. Enquanto Krypton explode num espetáculo de destruição, a nave com o pequeno Kal-El atravessa o espaço e chega ao nosso planeta. A nave cai no meio de uma fazenda perto da cidadezinha de Smallville, nos Estados Unidos. E é lá que um casal de fazendeiros super bondosos, Jonathan e Martha Kent, encontra o bebê. Eles veem que ele é especial desde o começo, mas mesmo assim decidem criá-lo como se fosse seu filho de verdade. Dão o nome de Clark Kent e prometem cuidar dele com todo amor. A infância de Clark é marcada por uma mistura de descoberta e confusão. Ele percebe que é diferente. Enquanto os outros garotos estão se machucando jogando futebol, ele está correndo mais rápido que o som. Enquanto os amigos precisam de escada para pegar coisas altas, ele está enxergando através das paredes, levantando caminhões com uma mão só. Mas por ordem do pai adotivo, ele aprende a esconder seus poderes. Jonathan sempre diz que ele tem um propósito maior, que ainda vai entender com o tempo. Clark vai crescendo com isso na cabeça, sem saber exatamente o que ele veio fazer na Terra, mas sentindo que não é só um fazendeiro qualquer. Um dia, já adolescente, Clark escuta um chamado misterioso vindo do celeiro. É como se algo dentro da nave que trouxe ele para cá tivesse despertado. Ele encontra um cristal verde, pega o objeto e, numa cena simbólica, se despede da mãe adotiva. Ele sabe que chegou a hora de seguir um novo caminho. Aí ele vai para o Ártico, levado pelo próprio cristal. E lá o cristal se transforma num tipo de construção gigante, que depois a gente conhece como a Fortaleza da Solidão. Um lugar isolado, bonito e cheio de tecnologia kryptoniana. Dentro dessa fortaleza, Clark é guiado pela imagem e pela voz do pai verdadeiro, Jor-El. E aí começa uma fase de aprendizado. Ele passa anos ali, sim, anos, escutando tudo que o pai tem para ensinar. Sobre Krypton, sobre os humanos, sobre o bem, o mal e o poder de escolha. O Jor-El não quer que o filho só vire um super-herói.
Ele quer que Kal-El seja um símbolo de esperança, de justiça. Alguém que vai inspirar os humanos a serem melhores. Quando Clark finalmente sai da fortaleza, já adulto, ele não é mais só um garoto perdido. Ele sabe quem é, de onde veio e o que veio fazer. Ele agora é o Superman. Pronto, é aí que começa uma nova fase. Clark vai para Metrópolis, uma cidade enorme, agitada, cheia de problemas, perfeita para alguém como ele se esconder e ajudar ao mesmo tempo. E como é que ele se esconde? Fingindo ser o mais atrapalhado possível. Sério, ele se disfarça de repórter tímido, usa óculos, fala baixo e anda todo desengonçado. Trabalha no jornal Planeta Diário e conhece logo de cara a repórter mais corajosa do pedaço, Lois Lane. Ela é o total oposto dele. Fala o que pensa, enfrenta qualquer perigo e tá sempre atrás da próxima notícia bomba. E claro que o Clark se apaixona por ela rapidinho. Só que ela nem nota ele. O que chama mesmo a atenção da Lois é aquele misterioso homem voador que aparece salvando gente por aí, usando uma roupa azul, capa vermelha e o famoso S no peito. E ela nem imagina que é o mesmo cara do escritório. Agora que o Clark Kent virou o Superman e já está instalado em Metrópolis, a história começa a esquentar de verdade. Ele se divide entre duas vidas completamente diferentes. De dia é o repórter desajeitado, meio bobão, que ninguém leva muito a sério. Mas quando pinta um perigo, ele desaparece rapidinho, se transforma no Superman e surge voando, salvando o dia. A primeira grande aparição pública dele acontece durante um desastre. Um helicóptero no topo do prédio do jornal Planeta Diário perde o controle e fica pendurado com a Lois dentro. A galera embaixo já tá achando que vai ser tragédia. Só que aí, do nada, o Superman aparece voando com aquela pose toda confiante, segura o helicóptero com uma mão e a Lois com a outra, no maior estilo cheguei pra salvar o mundo. Pronto. Aquilo ali vira um espetáculo. Todo mundo começa a perguntar quem é aquele cara, de onde veio, como é que ele voa e por que tá ajudando todo mundo. Depois disso, ele salva um avião prestes a cair, pega ladrão no flagra, impede um assalto a banco, resgata um gato de uma árvore. Sério. O cara vira sensação nacional, ele tá em todas. E a imprensa, claro, fica maluca com o herói. E quem mais quer saber dele? Lois Lane, lógico, ela é a primeira a conseguir uma entrevista com o Superman. E durante essa conversa, já rola aquele clima. Ela até pergunta, você tem namorada? Ele dá aquele sorriso. Ela fica toda encantada. Aí ele a leva para dar um voo pela cidade, num momento bem mágico. Ela praticamente se apaixona, mas ainda sem desconfiar que ele e o Clark são a mesma pessoa. Enquanto tudo isso acontece, a gente conhece melhor o vilão da história, Lex Luthor. Esse cara é maluco, mas muito inteligente. Ele mora escondido num esconderijo subterrâneo chique, cheio de tecnologia e decorações excêntricas, junto com dois ajudantes meio atrapalhados, a assistente Miss Tashmaker e o bobão Otis. O plano dele é doido, mas genial. Ele quer explodir a falha de San Andreas, aquela linha que separa a Califórnia do resto dos EUA. Se ele conseguir isso, a costa oeste dos Estados Unidos vai afundar no oceano, e as terras do interior, que ele comprou antes por centavos, vão virar o novo litoral. Resultado? Ele fica bilionário. Mas para isso funcionar, ele precisa se livrar do Superman, porque já sacou que o herói vai atrapalhar tudo. Aí entra a Kryptonita, uma pedra verde, vinda do planeta Krypton, que enfraquece o Superman. Lex descobre isso graças aos dados que vieram junto com a nave do herói. Ele coloca a Kryptonita num colar e arma uma armadilha. Manda um falso aviso de bomba para chamar o Superman até o esconderijo dele. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.